Bora mudar de assunto? Algumas pessoas têm medo da noite, pânico de escuridão e podem desenvolver outros vários sintomas até durante o sono, durante a madrugada. E isso tem nome, tá? Se chama terror noturno. Hora de entender no Papo de Quinta. Para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a psiquiatra Niédia Moraes. Bom dia, doutora. Bom Seja dia, bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade da gente poder tratar um pouco mais sobre essas questões de comportamento e desmistificar um pouco, né, essas alterações de comportamento. Pois é, né? E para o Papo de Quinta ficar completo, lógico que eu quero e conto com a sua participação. Primeiro, eu já quero quero saber de você, né? Se você já tinha ouvido falar sobre esse terror do sono, terror noturno. Se sim, já identificou alguns desses sinais que a gente comentou aqui já nesse comecinho de Papo de Quinta? Manda aí sua pergunta para mim, seu relato para o nosso WhatsApp, é o 991050400. Tem QR Code, né? Sempre aí aparecendo vez ou outra na sua tela. Já deixa salva aí nos seus contatos para você interagir comigo ao longo da semana e hoje aqui no nosso Papo de Quinta, tá? Doutora, começando com o conceito, né? O que é o terror noturno? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Fui pesquisar e estudar o que é esse terror noturno. É um fenômeno que a pessoa está dormindo e tem uma alteração comportamental. Ela não fica relaxada, ela acorda com episódios de pânico, normalmente com ataque cardíaco, e não necessariamente é um despertar para a vigília. Ela pode ter aquela alteração, tá dormindo, e aí dá um grito, dá um chute, tá com cardia, tá uma sensação de morte, mas aí ela pode despertar, de fato, entrar em vigília plenamente ou retornar voltar a dormir. Mesmo com esses sintomas, não significa que a pessoa vai acordar naquele momento de crise. Não necessariamente, né, doutora? Não necessariamente. Em alguns casos, principalmente em crianças de 2 a 5 anos, essas crianças têm esses episódios de terror noturno e voltam a dormir. Normalmente, no outro dia, ela não chega nem até, de fato, a ciência que aconteceu aquele episódio. Ou aí há a diferença disso em relação a pesadelos. Quando tem sonhos, conteúdos assustadores, que no outro dia a criança consegue, de fato, fazer algum relato dessa vivência do pesadelo. Você falou aí sobre as crianças, né? Existe alguma faixa etária mais atingida pelo terror noturno, doutora? Normalmente crianças de 2 a 5 anos, mas pode acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Os idosos também, quando acontece terror noturno, é importante fazer diagnósticos diferenciais com transtornos neurodegenerativos ou verificar outras condições como o uso de medicação, alguma medicação que pode estar alterando essa questão do sono. E aí, para a gente investigar, é importante uma escuta atenta e a gente procurar investigar a história desse paciente, saber se tem familiares também que tem esse tipo de comportamento, porque realmente há uma prevalência maior de terror noturno em famílias ligada à questão genética, à herança. Sim, entendi. E pode ser caracterizado como distúrbio, é uma doença? Permeia aí durante toda a vida. Como é que é isso, doutora? Então, normalmente a prevalência vai diminuindo ao longo da vida e volta, né? Pode ser que volte, que piore no final, na terceira idade, na faixa. Mas assim, no geral, a gente tem grande preocupação de não patologizar os fenômenos. Sim. Quando você tem um evento ou outro e aquilo não é muito prevalente na sua rotina e não tem impacto, não tem um condicionamento negativo, ou seja, a pessoa não tem nenhuma repercussão no prejuízo funcional daquele fenômeno, a gente não transforma isso numa questão de doença. Normalmente, os pacientes que têm episódios de terror noturno, eles não vão procurar o serviço de saúde por causa do episódio de terror noturno. Entendi. Agora, é importante investigar questões relacionadas com possíveis fatores precipitantes. Privação de sono, estresse crônico, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, que realmente pode cursar com alterações do sono e uma delas é o terror noturno. E vai interferir na vida como um todo, a depender da frequência dessas crises e de como são essas crises também, né, doutora? Sim, a intensidade. Normalmente as crises de intensidade, a duração do terror noturno é breve. Em raros casos essas crises se prolongam.
Muito bem. A gente já está recebendo aqui alguns relatos, dúvidas através do nosso WhatsApp. Vamos ver a primeira dúvida, a primeira pergunta que chegou no 991050400. A Ivanilda Almeida. Ela disse assim, ó, meu neto tem alguns, às vezes ele não vai ao banheiro sozinho, mesmo eu estando dentro de casa, ele fica com medo de ir ao quarto, às vezes vai de boa, sozinho, e ele tem 4 anos de idade. Quer saber se é normal dentro aí dessas circunstâncias, doutora? Mas aí, esse fenômeno relatado por ela ultrapassa a questão do sono. Ela diz que não vai ao banheiro sozinha. Sim. Então, é uma condição para além do sono, numa circunstância de vigília. Então, é importante verificar quais são os fatores que estão relacionados a isso. Certo. Se é uma questão só do terror noturno ou a questão se abrange, vai para além desse fenômeno. E aí, no caso, muito provavelmente ele tem medo do escuro, né? De ficar sozinho à noite. E não necessariamente se caracteriza como terror noturno, Isso. que é entre esses outros sintomas que você relatou aqui pra gente, né, doutora? É, Então, porque não o terror necessariamente. noturno é um fenômeno do sono. Certo. A gente não tem como dizer que é um terror noturno de um paciente que está em vigília, por exemplo, com medo de ir ao banheiro. Ele acordou, está vigília, vai ao banheiro, mas não quer ir ao banheiro sozinho. Isso daí a gente não tem como botar dentro da categoria de terror noturno. Mas dentro dessa situação, né, ele tem 4 anos de idade, é muito novinho. Ainda assim, tem alguma maneira de driblar isso, de melhorar essa situação, mesmo não sendo caracterizado no terror noturno, doutora? Então, é importante a gente fazer uma escuta atenta para saber qual é o sentimento que se tem. Se é o sentimento de solidão, se é o sentimento de vulnerabilidade que a criança realmente tem. Sim. Todos nós temos, né? Mas assim, a criança é preponderante. E aí ver se tem alguns fatores que estão perpetuando, se tem alguma vivência traumática durante o dia que essa criança ainda não verbalizou. E aí é importante procurar saber se tem alguma circunstância específica atrelada a algum ambiente, na casa de alguma pessoa ele tem esse tipo de comportamento, Sim. na casa dos pais ele não tem, então é importante fazer essa investigação, sim. Verdade. A gente separou aqui uma tela na verdade, né, para vocês entenderem os principais sintomas, né, para ficar mais claro o que a gente está falando aqui, o terror noturno. Vamos soltar aí na tela para a gente ver os sinais, né? Não necessariamente é um medo de ir ao banheiro, como a gente viu aqui no relato da nossa telespectadora, mas aqui, por exemplo, durante o sono, isso aqui tudo durante o sono, né, doutora? Se debater, suar intensamente, gritos, muitas vezes altos mesmo, a expressão de medo e angústia, batimentos cardíacos acelerados, a respiração anormal, às vezes ofegante, olhos abertos e olhar fixo, mesmo a pessoa dormindo, agressividade, confusão mental caso acorde durante a crise, o choro incontrolável, o retorno abrupto ao sono profundo, como se nada tivesse acontecido, e não reconhecer as pessoas também. E tudo isso acontece enquanto a pessoa está dormindo, né, doutora? Sim, exato. Acontece enquanto a pessoa está dormindo. Normalmente, a tendência é que aquelas pessoas que estão dormindo com a pessoa que está vivenciando o terror noturno se assuste mais ou tenha um nível de ansiedade maior em relação àquele episódio. É importante manter a calma, né? Normalmente o episódio é autolimitado, dificilmente ultrapassa segundos, e aí para poder de fato não perpetuar ou não de fato implantar naquela pessoa a ansiedade por aquele evento. É interessante você falar sobre isso, né? Porque em casos onde aquela criança, ou até mesmo adulto, né, divide o quarto com outras pessoas, pode ser um pouco assustador. E até o nome assusta, né? Porque é terror noturno, você já pensa que é algo absurdo, né, doutora? Mas é algo que tem um tempo para começar, para terminar, e não necessariamente precisa ser algo assim tão assustador, né, doutora? E não necessariamente tem um impacto no funcionamento do indivíduo, né? Sim. As pessoas podem experienciar, ter vivências como essa, eventuais, raramente elas são de fato consistentes e repetidas, sequenciais. A tendência é que durante a vida, ao longo da vida, a prevalência vai diminuindo, ou seja, a frequência e a intensidade vai, de fato, se diminuindo, mas, de fato, se a pessoa for se envolvendo ou aquele fator estressor crônico, ele não for modificado, a questão em relação a adultos, ingestão de álcool, ingestão de bebidas, cafeína, energéticos, pré-treinos, essas questões que podem alterar a natureza natural do sono, porque no nosso sono a gente tem quatro
4 fases. O sono não REM com 3 fases e o sono REM, que é o sono profundo, o sono que a gente sonha. Normalmente, no sono REM, a musculatura há uma atonia, exceto pela musculatura respiratória. Aí, nessas circunstâncias, podem acontecer algumas alterações em virtude também das vivências ao longo do dia. Num dia estressante, ou muita pressão, ou situações de divórcio, situações de questão financeira. Sim. Então, estressores realmente relacionais e ambientais também. Muito bem. Mais relatos aqui no nosso Zap? Solta aí na tela para a gente acompanhar, né? Quem está conversando com a gente. Aqui esse não está identificado, mas aí a nossa telespectadora ou telespectador, é telespectadora porque diz que fica assustada, né? Uma vez ou outra eu perco o sono e fico com todos esses sintomas e muitas vezes fico assustada e até com medo de ver coisas. É horrível. Nesse caso aí, ela tem medo, mas enquanto está acordada, pelo que parece, né, doutora? Sim, exato. Mais um relato aqui, coloca aqui É pra interessante gente. esse medo de Sim. ver coisas. Tem alguns fenômenos que a gente chama alucinações hipnagógicas, que é quando você vai dormir e tem alguma vivência alucinatória, pseudo-alucinatória, e hipnopômpicas, que é ao acordar. Que aí é mais comum na questão da paralisia do sono. Entendi. Que é ter esse tipo, além da paralisia, essa vivência mais alucinatória, né? Pseudo-alucinatória. Vamos ver aqui mais uma tela? Volta aí para os nossos relatos aqui no WhatsApp, né? Minha filha tem 22 anos e de vez em quando acorda aos gritos e no outro dia não lembra de nada. Então, nesse caso, pode ser, doutora, caracterizado como terror noturno? Exato, exato. Essa daí é a circunstância que a gente vê mais, de fato, enquadrado dentro do que tem na literatura. E, normalmente, há uma questão genética, né? Quando a gente vai pesquisar nessa família, tem outros parentes de primeiro grau que também têm esse relato dessa vivência. A gente vai continuar falando sobre esse assunto ainda hoje. Vai mandando aí suas perguntas, seus relatos pra gente no 991050400. A doutora vai explicar também, né, formas de tratamento, quando é necessário buscar ajuda, tudo isso daqui a pouquinho, tá, doutora?